Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o Rubens do Portal Aprendendo Inglês. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre algumas recomendações sobre como você tornar a sua fala na língua inglesa mais natural, assim como você tem, por exemplo, num nativo, né, e pessoas que já se expressam com maior facilidade. É sobre um recurso muito interessante que eu descobri já faz algum tempo. É um tesaurus. O que é um tesaurus? Né? O tesaurus é um recurso, para ser um dicionário certo, em que você descobre palavras sinônimas para determinadas coisas que você está querendo exprimir. Por exemplo, nós, quando estamos aprendendo a língua inglesa, a gente usa com muita frequência a palavra very. Então, a gente fala assim, very beautiful, very nice, very intelligent, por aí vai. Nós conhecemos os adjetivos e quando a gente quer dizer que a pessoa está além, quer dizer, beautiful, bonita, mas eu quero dizer que a pessoa realmente é muito bonita. Então, existem palavras que você pode usar para determinar isso, que a pessoa é very beautiful. Por exemplo, tem a palavra exquisite, que embora seja um pouco contra-intuitiva, ela quer dizer que a pessoa tem uma beleza ímpar, uma beleza, assim, fora do normal. Então, ao invés de você falar que a pessoa é very, very, very beautiful, você pode dizer que she is exquisite, quer dizer, é um conjunto de uma beleza maior. Então, esse recurso, é claro, que é um recurso para quem já tem um determinado conhecimento da língua inglesa. A pessoa já sabe se expressar de alguma forma e ela quer dar um refinamento maior para a sua língua, para a sua fala. Então, esse site aqui, e o link está na descrição, ele chama-se thesaurus.com, se eu não me engano, tá? E aqui você tem uma coisa bem interessante, olha só, eu coloquei aqui a palavra beautiful, tá? Então, essa palavra, só aqui nós achamos cerca de, né, ali você tem cerca de 50 equivalências. E é lógico, nem todas essas palavras são um sinônimo ponto a ponto da palavra beautiful, mas você tem palavras que sim, elas representam isso, e vocês estão vendo aqui que as palavras estão de cores diferentes. E isso significa que as palavras que estão, por exemplo, em laranja, elas são uma aproximação do significado da palavra beautiful. A palavra beautiful já está digitada, e você tem todas essas palavras. Olha só, eu só gostaria de chamar a atenção também que esse site, ele não é especificamente um site só de sinônimos. Ele possui, como vocês podem ver, eu vou até colocar em tela cheia, vocês podem ver que eles possuem várias outras opções. Então, aqui eu estou na opção thesaurus.com, é o que está em destaque aqui na parte superior. Thesaurus.com, você tem a parte do dicionário, dictionary.com, você tem parte de significados, parte de jogos, aprendizado, escrita. Então, são vários recursos. E tem uma lista também que você pode assinar, chamada Word of the Day, quer dizer, palavra do dia. Essa lista você vai receber por e-mail uma palavra todos os dias. Eu não recomendo, tá, para o nosso aprendizado, porque eu até assino essa lista, mas o que ele envia são palavras que não têm muita coisa a ver com o nosso dia a dia. Não são palavras tão comuns e que você use, tá, no seu dia a dia. São palavras justamente que os nativos da língua inglesa têm até alguma dificuldade de saber o que elas significam. Então, é um recurso que não vale a pena. Mas vamos ver. De todas essas palavras que eu tenho, você tem, aqui, como sempre, você tem um alto-falante. Então, você pode ouvir a pronúncia da palavra, né? Eu vou tocar aqui para vocês. Beautiful. Beautiful. Tá? Então, você tem a pronúncia. E se você, por exemplo, aqui você tem beautiful, alluring. O que significa alluring? Se você clicar aqui, ele já vai te levar direto para a página onde você encontra o significado dessa palavra. Então, alluring, você tem aqui vários significados, e você vê também, aqui você tem 3 cores na tela, tá? Essa é uma palavra não tão simples assim, já é uma palavra mais difícil de ser encontrada, mas você tem 3 cores. Por exemplo, seductive. Então, alluring é uma pessoa que é bonita, sedutora, que atrai atenção, etc. Aqui tem outra palavra que é bewitching. Bewitching é enfeitiçante, não sei se seria essa palavra, mas ela tem uma beleza, tem uma presença que que te enfeitiça, que te conquista, que te faz
pensar, como se diz, você perde um pouco a noção dos sentidos, né? E a última aqui, que também já é uma cor diferente, quer dizer, não tem uma correlação tão próxima com a palavra alluring, é magnetic. Então, magnetic é uma pessoa que possui uma personalidade que é atraente, que atrai, que você se sente atraído por aquilo, tá? Então, essa daqui, esse site é mais um que você pode inserir dentro da sua estratégia de estudo. Por exemplo, de que forma? Você conhece uma palavra nova, então você vem aqui e você procura ver os exemplos dessa palavra, como que você pode ter significados alternativos e por aí vai. E como vocês podem ver, não é só isso. Se você rolar a página, aqui você tem uma parte para antônimos, quer dizer, o oposto de alluring é repulsive, né? E aqui você tem você pode usar essa palavra como elas parecem com diferentes sinônimos. Então, você pode experimentar aqui. Você pode colocar a frase até 140 caracteres. E daí, por aí vai. Aí você tem várias outras atividades, por exemplo, como usar alluring in a sentence e por aí vai. Lembra que eu sempre recomendo que vocês criem um banco de dados de frases para que vocês possam, talvez, usar dentro do Anki e, desta forma, colocando dentro do Anki, você vai memorizar essa palavra da forma correta, dentro de um contexto. Eu falo que você, para aprender inglês, você tem que criar uma caixa de ferramentas, e essa caixa de ferramentas, as suas ferramentas são as frases. Isso aqui é um recurso interessante, você tem que ver como que isso aí vai se encaixar dentro da sua estratégia de estudo, e não é para você ficar aqui horas e horas e horas, a não ser que você, é claro, goste desse tipo de atividade. Mas eu recomendo que isso aí seja mais uma parte. Como tal, você deve planejar quanto tempo por dia você vai ficar usando os recursos desse portal. Eu criei um deck do Anki consistindo de 130 frases que você pode usar ao invés da palavra very. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, ó, very accurate. Você pode, em vez de dizer very accurate, você pode dizer exact. Ao invés de very afraid, você diz fearful, terrified. Ao invés de very angry, furious, very bad, atrocious, awful, very beautiful, exquisite, gorgeous. Inclusive, é interessante, à medida que você tem um conhecimento maior da língua inglesa, na hora que você, por exemplo, ouve very beautiful e ouve essas palavras, né, que são pessoas mais bonitas, como exquisite, você já forma uma nova imagem mental na sua cabeça. Very big, immense, massive, very boring, dull, monótono, né, chato. Very bright, luminous, very busy, swamped, very calm, serene, very careful, cautious. Então, não tem nada errado em você dizer essas frases. Very accurate, very afraid. Não, está correto. Porém, e até o que eu digo no título dessa conversa de hoje, é um passo importante para a sua fluência. Uma pessoa que é fluente em inglês, ela normalmente, quando ela quer empregar determinados adjetivos num nível mais alto, ela não vai usar a palavra very, ela vai usar uma palavra equivalente, que indique que aquela, né, você está usando, por exemplo, beautiful num outro patamar, numa outra extensão, você está ampliando o significado. E essa é que é a nossa surpresa de hoje. A surpresa é justamente isso. Eu coloquei para download no portal Aprendendo Inglês um deck para o Anki contendo 130 equivalências como essa daí. Isso aí não está dentro de frase, eu só coloquei assim, do jeito que está aqui, tá? Very accurate, você tem a palavra. Então, é uma forma de você memorizar essas 130 equivalências de adjetivos que você usa em conjunção com very. Então, é só esse endereço aí, é fácil de memorizar, bit.ly, 33G, maiúsculo, Y52D, tá? Então, se vocês ainda não conhecem o Anki, como funcionam os softwares de repetição espaçada, eu recomendo que vocês assistam a aula que eu dei sobre o uso do Anki. É um recurso muito poderoso que vai poder te ajudar, não apenas no ensino de idiomas, mas também para qualquer tipo de
de atividade em que você precisa memorizar uma grande quantidade de fatos. Eu, por exemplo, eu gosto muito de um canal de um médico inglês, americano, desculpa, em que ele usa o Anki para as mais diversas finalidades. Software de repetições passadas são muito, mas muito usados mesmo no aprendizado de idiomas. Então, eu vou colocar aqui, eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar aqui o link para a aula anterior sobre o Anki, e aí vocês podem descobrir como é que ele funciona, como baixar, como instalar, etc., e instalar esse deck. Além desse deck, também na descrição do vídeo tem mais links para 2 decks do Anki. Um deck das expressões idiomáticas da língua inglesa e mais um deck que são das palavras mais comuns da língua inglesa. Isso aí é para quem já está começando. Na verdade, os decks se aplicam a qualquer nível, porque eu não coloco simplesmente palavras. Todas as palavras que eu quero destacar, ou expressões idiomáticas, elas estão inseridas dentro de uma frase. Eu sempre digo, você nunca deve memorizar palavras isoladas, porque você tem que aprender a usar a estrutura da língua inglesa. O que é a estrutura? É a gramática, é a forma como as partes se conectam, como elas são usadas, ok? Então, essa daqui é a surpresinha que eu tenho para vocês hoje. Bom, agora eu queria falar também um pouquinho sobre alguns recursos interessantes que você pode instalar no seu browser. Na live anterior, eu falei sobre a extensão Language Reactor, que você pode instalar nos browsers do Google, o Google Chrome, ou também no browser do Brave, que é bem similar ao Chrome, só que a diferença é que você usando o Brave, ele vai te dar um dinheirinho em moedas digitais. Tá? Isso aqui é interessante. Você estará sendo pago, embora pouquinho, mas você estará sendo pago para usar o browser. Tá? Então, o Google Translate, ele é um software de tradução, e você tem um portal chamado translate.google.com. Você pode ir lá e inserir o trecho de texto ou a palavra que você quer traduzir. O que eu acho interessante nessa extensão, que o endereço também está aqui na descrição, é que você pode selecionar trechos, né? Você pode selecionar trechos de sites web para você praticar o que você está ouvindo, o significado, ou também para você ouvir a tradução. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês, bem rápido aqui, no portal New York Times. Olha que interessante. Eu vou selecionar esse trechinho aqui e vou pedir o botão direito do mouse, ele vai me mostrar aqui as extensões que eu já tenho instaladas. Dentre essas extensões, já está instalada essa extensão que eu citei para você, que é do Google Tradutor. Ele automaticamente vai abrir a janela do Google Tradutor e o texto que você selecionou já vai estar inserido dentro da parte do idioma de origem, que no caso aqui ele já detectou em inglês e já colocou a tradução da parte para você. Se você clicar aqui, onde está o microfone, você vai ouvir uma pessoa lendo. The House Committee investigating the Capitol riot called for documents and testimony from Rudy Giuliani, Jenna Ellis, Sidney Powell, and Boris Epshteyn. Então, isso aqui é um recurso, eu acho interessante, quer dizer, você está navegando, está lendo um website, certo? Você quer ver a tradução, você já vai automaticamente para essa extensão e você já obtém essa janelinha aqui com o original em inglês e a sua tradução. A outra extensão que eu gostaria de recomendar para vocês é a extensão Pronouns. Então, eu vou voltar aqui novamente para o portal do New York Times. Ao invés de chamar o Google Translator, eu vou chamar a extensão Pronouns. Então, vamos lá. Aqui é a extensão que está indicada pela boca, tá? Então, ela vai fazer a mesma coisa que o Google Translator fez, porém, ela já vai ler direto. The House Committee investigating the Capitol riot called for documents and testimony from Rudy Giuliani, Jenna Ellis, Sidney Powell, and Boris Epshteyn. Ela já vai ler para você o trecho que você salvou. Então, uma coisa interessante, assim, é uma limitação que essas extensões, elas não permitem que você salve o áudio para você, por exemplo, gravar em outro dispositivo e ouvir mais tarde em algum outro lugar.
Então, para isso, eu uso um aplicativo, o meu sistema é o Linux, né? Então, para isso, eu uso um aplicativo, e existem aplicativos equivalentes para Windows, que a grande maioria das pessoas usam. É um aplicativo que está aqui, ó, esse aplicativozinho aqui, ó, é um gravador de áudio. Ele vai gravar o som do computador e vai gerar um arquivo MP3 para mim. Eu vou colocar, então, esse aplicativo para funcionar, vou mandar iniciar a gravação, e, novamente, eu venho aqui e vou pedir para ele ler o texto com a extensão pronouns. The House Committee investigating the Capitol riot called for documents and testimony from Rudy Giuliani, Jenna Ellis, Sidney Powell, and Boris Epshteyn. Então, ele já gravou essa extensão, ele já gravou para mim esse trecho que foi lido. Aí você pode pegar esse arquivo, aí vai depender do aplicativo. Eu sei que muito poucas pessoas usam Linux, mas, como eu já disse, você vai ter aplicativos equivalentes em outras plataformas, na plataforma Windows, talvez Macintosh, etc., que você pode utilizar para fazer essas gravações. Então, aqui tem um Pronouns, como eu disse, o link para você instalar essas duas extensões está na descrição, tá? E era isso que eu queria contar para vocês. Só para fazer uma recapitulação rápida, eu queria destacar a diferença entre fluência e proficiência. A fluência é quando você consegue se expressar de uma forma razoavelmente boa, você consegue fazer uso, como eu mostrei aqui, de palavras equivalentes, de sinônimos, ao invés de fazer um discurso muito repetitivo com very, 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 very e outras palavras, você consegue, né, utilizar as palavras corretas para expressar de forma conveniente aquilo que você quer transmitir. Eu recomendei, então, o portal Thesaurus.com, em que você acha esses sinônimos de uma forma muito interessante, com links para o significado das palavras alternativas e também formas de uso. Você pode usar esse portal para fazer o seu banco de dados, a sua caixa de ferramentas de sentenças. E eu falei também sobre duas extensões alternativas, que é o Google Translator, que ele facilita bastante quando você está lendo, e o Pronouns, para você aprender a pronúncia das palavras. Eu só gostaria de recomendar mais uma vez que, para você que está aprendendo, é muito importante não usar o dicionário o tempo inteiro. Se você estiver lendo um texto do New York Times, por exemplo, e você encontra palavras que não são importantes para a compreensão da mensagem do texto como um todo, então ignore a palavra. Use com bastante critério, apenas consulte as palavras que você julgar importantes para que você consiga ter uma compreensão. É muito importante também, como as extensões Pronouns e o próprio Google Translator oferecem, de você ter a oportunidade de ouvir a pronúncia das palavras. Você aqui deve determinar que tipo de inglês que você está querendo praticar, se é o americano ou o britânico. O americano é o mais comum no nosso meio, tá? Então, fica uma decisão sua qual tipo de inglês que você vai praticar. E aí você pode também, nesses portais, você pode escolher o tipo de dialeto, né? Eles chamam de dialeto, de accent, a palavra é accent, que você quer desenvolver a compreensão. Nós, no Brasil, é claro que nós somos expostos com muito mais frequência à versão americana da língua inglesa. A versão, tanto se você for num site como Netflix, Amazon Premium, etc., a quantidade de filmes disponíveis que foram feitos nos filmes e séries que foram feitos nos Estados Unidos é muito maior do que a quantidade de filmes e séries disponíveis no inglês britânico, ok? Bom, então, era só isso que eu queria falar para vocês hoje. Agradeço mais uma vez pela presença e na semana que vem continuamos com mais uma sessão de dicas sobre a melhoria do aprendizado da língua inglesa. Então, o deck do Anki, ele já está disponível aqui para vocês verem no próprio vídeo, tá? Se você não conhece o Anki, não deixe de assistir a aula, que vai te ajudar muito no seu aprendizado da língua inglesa. Então, e muito do que eu falo é baseado no software de repetições passadas, tá? No vídeo eu explico por que as coisas que você aprende com software de repetições passadas, com o Anki, essas informações, elas ficam bem presentes na nossa cabeça e a gente não esquece, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês por estarem aqui e até a semana que vem. Um grande abraço.